voltamos com a Adriana, que é farmacêutica, mas eu prefiro que ela se qualifique, que ela se apresente para vocês. Adriana, conte para o público quem é você. Antes eu quero agradecer você, Camila, por ter me convidado e agradeço ao público também. Eu sou farmacêutica, já vou fazer 30 anos de formada esse ano. E a minha opção foi pela farmácia de manipulação desde o início. Porque era um momento, né, assim, ou a gente montava aqui em Avaré, ou outras pessoas iriam montar no nosso lugar. Vocês foram pioneiros? Pioneiros aqui em Avaré. E aí sempre com a farmácia de manipulação, e a gente tem vamos dizer assim, um ideal, que seria trazer sempre novidades. A gente sempre tá com alguma novidade aí no mercado. Eu sei que você vive, eu faço academia com a Adriana, a gente ela vive viajando. Eu falei, a gente tem que se reinventar. Cursos, que barato. Mesmo. Mas hoje, porque eu quero muito chamar a Adriana para vir para outros programas, porque eu sei dos passos dela, do conhecimento que ela busca o tempo todo, mas para que ela conte tudo de uma vez, o espaço ficará exíguo, gente, não tem jeito. Então hoje ela só vai nos contar sobre uma novidade que muitas pessoas não conhecem, que são os hormônios bioidênticos. Adriana, conte-nos mais sobre isso. O que são os hormônios bioidênticos? Bom, então assim, vamos primeiro pela definição, né? Como o próprio nome está dizendo, a gente fala assim, hormônios bioidênticos. Bio, né, vem de vida, de célula, né, de viver. Idêntico, idênticos à vida. Ou seja, são hormônios idênticos ao que o nosso corpo produz. Tá. E por isso, vamos dizer assim, eles não têm efeitos colaterais, como os sintéticos, por exemplo. Então, por isso eles são chamados bioidênticos. Vamos pensar no seguinte, vamos ilustrar um pouquinho. Então, o que são hormônios, para vocês entenderem, porque muitas pessoas não sabem. Vamos dizer, assim, ilustradamente, que eles são os mensageiros das nossas células, não é assim, Adriana? Isso mesmo. E o nosso corpo, ele a partir dos 30 anos, ele vai decrescendo com a produção dos hormônios, sejam quais forem do nosso organismo. Então, o bioidêntico é diferente do sintético e do natural, não é? Explique quais são os três. Sim. Nós temos, na realidade, 3 tipos de hormônios. Então, primeiro, o sintético, que foi aquele sintetizado no laboratório e que às vezes passa por modificações químicas na sua estrutura para ele poder ficar estável, né? Então, assim, para a gente poder ingerir, por exemplo, ele não seria possível se ele não tivesse essa modificação química na sua estrutura. Entendi. Então, são os sintéticos. Os naturais, é o que deixamos de produzir, porque, gente, isso, que vem de fonte natural, por exemplo, às vezes de um fitoterápico, por exemplo, são considerados hormônios naturais. E o que a gente chama de bioidêntico. Então, assim, não é que ele não foi produzido numa indústria, ele foi sim sintetizado numa indústria, né? Porque mas estruturalmente, quimicamente falando, ele é idêntico ao nosso, ao natural. O nosso corpo produz. Então o corpo reconhece como sendo parte dele mesmo. E aí que é a grande diferença, principalmente dos sintéticos. Né? E mesmo porque, é assim, corre a lenda, né? Reza a boca miúda, que o sintético poderia, em determinado organismo, acarretar um câncer, pode ser? Ou a pessoa já tem uma predisposição e não foi o hormônio sintético? Sim, mas os hormônios sintéticos, eles têm mesmo, eles carregam, vamos dizer assim, como você mesmo falou, essa carga ruim, né, de que eles podem fazer mal, de que podem provocar um câncer, ou então que podem dar um problema cardiovascular, um problema de trombose, por exemplo. A gente tem visto por aí, às vezes, com as pílulas são todas hormônios sintéticos. Né? E aí a gente tem visto assim, deu trombose. Então, pode, não é que vai acontecer, mas pode. Os bioidênticos não, porque o corpo ele vai reconhecer como sendo dele, isso dele. Então assim, sabe aquela coisa de chave e fechadura que encaixa perfeitamente? Os hormônios bioidênticos eles são assim. Então a gente tem esse encaixe perfeito. Enquanto que o sintético, por exemplo, se encaixava uma coisa assim não muito perfeita, né? Sem contar que a hora que que a gente ingere, passa pelo trato gastrointestinal, a gente tem às vezes parte desse hormônio é deteriorado pelo estômago, pela acidez do estômago, e isso não é bom. Ou passa pelo fígado também, e aí tem metabólitos que a gente chama que são tóxicos, né? Então isso tudo acaba sendo prejudicial para a mulher. Ao invés de ser excretado do nosso organismo, como deveria ser, como uma coisa natural, e que o organismo falou, tchau, não te quero, ele fica ali e passa a fazer mal, não é assim? Isso é mais ou menos assim. E gente, eu como advogada, a gente tem uma boa farmacêutica.
A gente tem que simplificar mesmo, porque as pessoas que nos ouvem, né, não entendem, então não tem esse conhecimento técnico mesmo. Então eu acho que quanto mais a gente deixar ilustrado, deixar bem no popular, fica mais fácil para a população entender. Quem nos receita os hormônios, sejam eles quais forem? Qual é o profissional? Pode ser um endocrinologista. O endocrinologista, ele vai cuidar justamente dessa parte hormonal, né? Tanto do homem quanto da mulher. Ele vai saber se está deficitário? Sim. Como isso, gente? Por exemplo, como eu sei que eu estou precisando de determinado hormônio? Com exames. De Gauss, né? a curva de Gauss? Não, às vezes, ou hormônios, assim, exames que a gente pede, por exemplo, vitamina D, no caso da tireoide, para ver a função das glândulas e a função hormonal, como que ela está acontecendo. Quem pede? Endocrinologista e ginecologista. Ou, no caso para homens, porque fala assim, não, mas é só para mulher, né? Urologista para os homens. A gente precisa. Homem não tem muito hábito, igual nós mulheres vamos assiduamente ao ginecologista. Homens vão então. Porque já chego e conto a vocês que não é a mulher, ela não vai procurar saber sobre a saúde hormonal dela quando ela chega na menopausa, não. Porque às vezes ela sente fadiga, cansaço, não é? Os homens também, falta de libido, as mulheres também. Então eles procuram um profissional porque às vezes o nível de hormônio dele, seja qual for, está aquém, está deficitário, a desejar. Então precisa do acompanhamento médico, não é assim, Adriana? Sim, sempre acompanhamento médico, né? E se você quiser, consulte um farmacêutico, que daí pode falar assim, não, então o seu caso encaminha para o médico. Mas isso que a Camila comentou, por exemplo, assim, às vezes o homem ou a mulher, você começa a sentir um cansaço que não sabe de onde vem. Você, nossa, mas poxa, não tem idade, né? Essa pessoa está com 40 anos, você não tem idade para ter esse cansaço extremo. Ah, eu tô me sentindo tão triste hoje, não tenho ânimo, nossa, levantei, não quero nem me arrumar. E acha que isso é normal, que faz parte da vida. Não. Gente, assim, e se a gente às vezes for pesquisar, né, for conhecer o nosso corpo, tá às vezes faltando aí, algum hormônio aí, precisa ser reposto. E a gente pode então fazer isso com a parte dos bioidênticos. Ah, tá. Mas, vamos supor, o bioidêntico, ele é lançado no nosso organismo, tá? E aí, se ele não, porque eu vi que ele é bom, não é como sintético, que se não excretamos fará mal. O bioidêntico, tá? É o plus do momento, é tudo de bom. Mas, se ele não encontrar o tecido que ele precisava ser conectado, ele vai ter o efeito placebo, ou seja, não vai acarretar mal, vai ser neutro ali. Ah, não. Deixa eu até explicar isso aí, isso que a Camila está colocando. Primeiro, os hormônios bioidênticos, normalmente a gente não vai usar via oral. Por quê? Um creme, gente, corpo todo. Isso. Não precisa ser corpo todo. Porque como os hormônios naturais, vamos dizer assim, os idênticos, a gente já viu que eles passando pelo trato gastrointestinal, né? Ou seja, lá pelo estômago, tudo, e pelo fígado, eles sofrem deterioração, né? Qual é a melhor via de administração de bioidêntico? Tópica. Transdérmica, tópica. Porque aí a gente vai usar um creme que tem toda uma tecnologia de veiculação desses ativos para dentro da pele. Mas aí vocês podem pensar assim, nossa, mas a pele vai absorver e chegar na corrente circulatória? A pele é tudo. Vai. Mas é porque a gente tem vias e a base é feita para poder conseguir penetrar mesmo dentro da pele. Bolsinhas, e atingir pequenas vesículas, a corrente circulatória. Nano. É mais ou menos isso. E assim, é bem gorduroso o creme, porque a nossa camada, a pele tem fosfolipídios, né? Explica, esses fosfolipídios, vamos dizer assim, eles têm uma parte, vamos dizer assim, que se liga com a água e uma parte que se liga com o óleo. E a nossa pele, ela é rica nessas substâncias. O creme que a gente vai veicular esses hormônios bioidênticos é justamente isso. Ele tem também esses fosfolipídios, então assim, praticamente a mesma composição de gordura que a pele, então isso facilita a veiculação do hormônio. Absorvido? Não é 100%, porque a gente tem barreiras, mas a gente tem às vezes uma absorção, por incrível que pareça, a gente tem pesquisas que mostram que a absorção via transdérmica é maior que via oral. Verdade. Incrível, e todas né? as pessoas podem se beneficiar com os hormônios bioidênticos? Todas as pessoas, a não ser, por exemplo, aquelas, por exemplo, que tenham tido câncer de história familiar. A gente sabe que tem câncer que é hormônio dependente, então aí a pessoa
daí não pode utilizar. Mas o médico vai cortar. Sim, o médico sempre ele vai procurar nesse histórico da pessoa se pode ou não, mas na maioria das vezes é muito seguro, muito seguro. Porque na maioria dos casos, as mulheres, não que os homens não o sejam, mas as mulheres se preocupam mais com a saúde, ou têm mais tempo, não sei, porque a nossa vida é super corrida, de ir ao médico, ou achar que o corpo está estranho, ou até mesmo de ir ao ginecologista, que é um dos que irá prescrever os hormônios para nós, não é? Mas os homens hoje em dia estão procurando demais, como é o caso, os famosos usam muito o GH, que é aquele hormônio master, o hormônio do crescimento. Não, talvez porque eles estejam precisando, mas para crescer músculo, não é? Para dar um tônus na pele, a capacidade cognitiva ficar melhor, a libido também aumentar, não é? E o GH, como que ele é naturalmente, como é que ele é artificialmente, como é o seu? No caso do GH, a gente não trabalha com ele bioidêntico, vamos dizer assim. Não. O que a gente tem trabalhado é a testosterona mesmo. Que a gente é a testosterona bioidêntica, que é completamente diferente dos sintéticos que existem no mercado. Aliás, gente, a testosterona bioidêntica não existe industrialmente. E você tem ela? Temos, e a gente tem manipulado no creme na base transdérmica para homens e mulheres. E a gente tem visto hoje muitos homens também utilizando a testosterona transdérmica, assim, porque a região que a gente precisa passar não precisa ser muito grande, assim, um quadradinho, pedacinho só, né? E tem a veiculação, como a gente já disse, e consegue os resultados. Melhoria da libido, performance muscular, hipertrofia. Isso não só para homens, para as mulheres também. Me vê 15 frascos. Estou passando lá para buscar, gente. Produção, vocês querem? Aliás, a gente tem feito muita testosterona para a mulher. Né, só testosterona. Vai crescer músculo, isso, porque assim, às vezes a mulher, não só crescer músculo, mas ela quer se sentir mais disposta. E eu tenho estudado muito. E a vida corrida deixa a gente cansada, né? Isso, e assim, eu tenho feito muitos estudos, né? E alguns deles mostram que assim, a reposição da testosterona impede o envelhecimento celular. E o envelhecimento celular, a gente sabe, causa um processo inflamatório que leva à formação dos radicais livres, é um antioxidante, que levam ao envelhecimento. É um antioxidante. Então, assim, quem seria o grande precursor para a gente evitar isso? Testosterona. Ah lá, preciso contar para vocês no canal. É um hormônio masculino, mas é isso mesmo. É um antioxidante. Sim. Se a gente for ver numa linha, podemos até considerar isso. Que vai impedir a atuação dos radicais livres que oxidam as nossas células e nos envelhecem. E o envelhecimento não é só cutâneo, é no geral, o organismo em geral. A fadiga, o cansaço, a falta de... Não consegue pensar direito, não consegue produzir no serviço, não é assim? Adriana, vamos fazer em litros. Só que vamos falar uma coisa importantíssima. Ah lá, a gente tem que ter um óbvio. A coisa não é tão simples assim. Testosterona, assim como o GH, são hormônios que são controlados, né? Porque eles são considerados anabolizantes. Então fale sobre isso, porque eu vejo umas mulheres falando muito grosso, então, o rosto muito masculinizado. Quando está assim, você pode ter certeza, Camila, não foi o uso de bioidêntico. Aí foi hormônio mesmo. Não é nem hormônio de crescimento, é algumas coisas feias que coloca por aí, né? E não fica bonito, gente. Às vezes a mulher ela não tá prestando atenção, ela precisa de músculo e ela se masculiniza. E é tão devagar que ela não sente o processo. Nós é que sentimos, né? A voz, o queixo que cresce, o pelo. Não é assim? Então, assim, nós precisamos de um receituário médico para poder manipular, então, a testosterona. Os demais hormônios bioidênticos, como estriol, estradiol, ou mesmo a vitamina D, aí a gente consegue com receituário médico, mas assim, não é obrigatório como a testosterona. Tá? Então, assim, se a pessoa chegar na farmácia e pedir esses componentes, esses ativos numa formulação, você consegue fazer sem a passagem pelo médico? Não, porque assim, que é aquilo que a gente até comentou logo no início. Como que eu sei que eu estou precisando isso? Nem estou precisando de, porcentagem. Por exemplo, de um estradiol. Eu estou sentindo calor, então é falta de estradiol. É mesmo falta de estradiol. Mas o quanto eu preciso repor? Isso é somente o médico. E aí sim o ginecologista. Ou o ginecologista. Então ele pede a dosagem hormonal, verifica como estão esses hormônios,
manda fazer a preparação e a gente vai controlando. Então, assim, isso é um papel muito importante do farmacêutico como médico e o paciente. Um feedback bacana. Que a gente vai tendo um conjunto, porque assim, o paciente conversa com a gente e a gente conversa com o médico, né? E fica pra gente poder sentir o quanto isso deu de resultado pra gente. Tá. E eu acho que eu sou a grande prova viva de que o hormônio bioidêntico funciona. Porque eu entrei em menopausa muito precocemente. Que idade, Adriana? Eu tinha 46 anos, eu tinha. Mas quanto você tem? 35, gente. A Adriana tem 35 anos. Tá muito bem. Não, e o que você tá tomando? Conta tudo pra nós. O que eu estou passando? E tomando. Ela vai contar o segredo. Até o final ela conta. Então, hoje eu tenho 51. Então, vamos dizer assim, ó, tem 5 anos que eu estou na menopausa. Então, pra mim foi um susto enorme, porque a gente ouvia falar em menopausa, eu principalmente falei assim, nossa, quando eu tiver mais de 50, eu imaginava, sério mesmo, que quando eu tivesse uns 55 que eu fosse, né, achar que eu estava na menopausa. Sim. Então, pra mim foi um susto enorme com 46 anos, minha menstruação parar e o meu corpo teve muitas modificações. Sim. Muitas, que assim, eu toda a vida fui magra, toda a vida, né, tinha aquele corpo, de repente meu manequim pulou lá pro 42, meu peso foi lá pra cima, eu me olhava no espelho, eu não me reconhecia. Aí vem a tristeza, é uma outra mulher, a pessoa não se identifica mais. Gente, é um choque, mas foi um choque tão grande pra mim, que eu falei, não, eu preciso. E eu sabia dos hormônios bioidênticos. Eu falava, não, eu preciso estudar isso, eu preciso estudar pra mim, porque não importa, nem que eu não venda pra ninguém, mas eu quero pra mim, claro. Eu quero ter qualidade de vida, né, eu quero, não é que a gente quer ser jovem de novo, mas a gente quer ser disposta, a gente ter quer qualidade de vida, exatamente, né? A gente quer ser feliz, a gente quer ter alegria, disposição, e poder ir pra uma academia e você fazer os exercícios que você faz. Gente, ela malha muito, ela parece uma menina de 20 anos malhando, e a personal dela é uma carrasca nazista, ela faz muito. Antonieta, é mais ou menos mais ou menos isso. Então eu fui estudar, né, sobre isso, e a minha médica hoje é uma médica de Botucatu, a doutora Brígida Viane, que faz os hormônios bioidênticos, ela atende várias mulheres daqui de Avaré. E aí, então, a gente acertou, nós demoramos um pouquinho para acertar essa dosagem, como eu disse para você. Entender seu corpo. Para poder, o corpo, mesmo sendo bioidêntico, uma coisa muito interessante também que acontece, você, nossa, mas Adriana, você está falando que é bioidêntico, como que o corpo não reconhece? Tá. Porque, querendo ou não, é uma coisa que está entrando de fora. Então, até o corpo reconhecer isso como sendo dele mesmo, né? Porque a estrutura é a mesma que a gente já viu. A chavinha na fechadura. Isso, ele demora um pouquinho. E o que foi que aconteceu comigo? Demorou uns quase 2 anos. Hoje a gente acertou toda a dose, né? Então, assim, eu vou a cada 6 meses, a gente faz toda a taxa hormonal. Tá tudo bonitinho, testosterona, estradiol, eu não tenho os calores noturnos, né? Não tenho depressão, então assim, eu tenho uma outra vida, eu não tenho vida de mulher de menopausa, né? Tanto é que acho que também quem olha pra mim, ela mesma fala pra mim, nossa, Adriana, você nem parece estar na menopausa, ai que bom, né? Então vamos falar um pouquinho, a menopausa, ela acarreta tudo isso, né? O calor, falta de sono, o que mais? Ansiedade, como é que é? Ansiedade, a depressão, que a gente já falou, problemas cognitivos calores. De repente começa a falhar a memória. Mas o que mais incomoda, que eu tenho visto, né? Porque que nem tem 5 anos que eu tô trabalhando com isso, são os calores. Porque que nem, ó, a pessoa tá lá conversando com você, de repente vem o calor. Eu tenho uma amiga que ela sai correndo no restaurante, nem vou contar o nome, tá, gente? Mesmo. Mas depois, vamos esperar um pouquinho, vamos dar um takezinho, um pequeno break, e depois nós contamos pra vocês um pouco mais sobre a menopausa e um pouco mais dos benefícios dos hormônios bioidênticos. Esperem um pouquinho.